Eu sou a Titi Miller e vou responder as 24 perguntas do Põe na Roda. Você tá sempre viajando no seu programa no Multishow. Diz aí, qual o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é a minha cama. É verdade. É muito bom poder voltar pra casa. Cara, assim, o mundo é muito plural e muito grande. Quer dizer, agora eu perdi um pouco a dimensão do mundo, eu tô começando até a achar ele meio pequeno. O melhor lugar do mundo depende muito do contexto que tu está vivendo naquele momento. Pode ser Nova York, ou pode ser Fernando de Noronha, ou pode ser Paris, ou pode ser Tóquio. Depende muito, mas o lugar que eu me sinto melhor no mundo é deitada na minha cama, dormindo ou transando. Seu desabafo ao chamar de machista o DJ Borgor ao vivo no Lollapalooza foi planejado ou foi de improviso na hora? Não foi planejado, tinha assim informações que eu sabia do DJ, eu já tinha pesquisado, a gente faz uma pesquisa bem ampla antes de todos os festivais. Foi um pouco no improviso, sim, até porque eu não sabia nem quanto tempo eu ia ter direito. A gente fica falando, 3 minutos, não, 1 minuto, não, 5 minutos. Então tu vai meio, fazendo ali. Eu não sabia que eu seria a pessoa responsável a chamar, introduzir o show dele. Poderia ser a Laura Vicente, que estava dividindo o palco comigo. Acredito que, inclusive, poderia ser muito parecido mesmo. Inclusive no tom, porque somos muito parecidas. Caiu no meu colo isso e eu não poderia introduzir esse artista se não fosse desse jeito. Você teve medo de ser demitida por conta disso? Em nenhum momento passou pela minha cabeça qualquer tipo de represália em relação ao que eu falei pela Globosat. Eu sou muito segura do terreno que eu piso lá dentro e sou muito feliz por ter essa equipe maravilhosa. Na saída do festival, eu recebi muitos elogios, coragem, nossa, nos representou. Eu fiquei surpresa com isso, na verdade, porque eu achei, primeiro, que eu não falei nada que não fosse extremamente óbvio. Eu não falei nada que já não tivesse sido dito por mim. Eu não falei nada que eu já não tivesse falado ao vivo sobre talvez outra pessoa. Eu fiquei bem espantada com a repercussão tanto positiva, tanto dentro do canal quanto fora. Pensar em demissão, assim, nem naquele pesadelo mais horroroso. E realmente não aconteceu, foi só elogio. Que bom, né? Um pedido, se em um futuro catastrófico Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil, você poderia, por favor, ser a repórter que anuncia essa posse ao vivo? Eu tô ao vivo agora na posse do Bolsonaro, é isso? Nossa! Seria uma tragédia. Eu acho que eu anunciaria num tom, sei lá. Não consigo pensar numa tragédia que eu tenha vivido na minha geração tão grande. Sei lá, Torres Gêmeas, a louca, né? Mas é verdade, eu anunciaria com esse mesmo pesar. Por que você acha que tem tantos fãs gays? Porque eu acho que eu sou uma drag presa no corpo de uma mulher maravilhosa, a louca. Porque eu acho muito mais fácil conviver com gays do que com homens héteros. Eu fui chamada, inclusive, várias vezes de misândrica por isso, por não gostar de homem. Eu adoro homem. Mas os gays são tão mais engraçados e tão mais divertidos, né? E acontece que a minha vida assim, me atrai, né? A gente se atrai. Eu trabalho muito com gays, os meus melhores amigos são gays. Tive namorados que são gays. E é isso, e tá tudo certo, é maravilhoso. E sua ligação com a pauta feminista vem desde quando? Desde sempre. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu tenho feito várias reflexões desde o Lola e desde sempre, mas eu sempre tive uma atitude de empoderamento muito forte dentro da minha casa. Eu fui criada num ambiente extremamente machista e bati de frente com o meu pai, principalmente, muitas vezes por conta disso. Sempre tive a noção de sororidade dentro da minha cabeça muito forte. Sempre achei muito bizarro o fato de ter coisas que são para meninos e coisas que são para meninas, e o fato de eu ser menina me impossibilitar de estar em alguns lugares, e sempre lutei muito contra isso. A primeira vez que eu ouvi a palavra feminismo foi, sei lá, aos 10 anos com Spice Girls, e aí desde então eu me declarei feminista e vesti essa camisa e levantei essa bandeira e não larguei mais. Na sua opinião, homem pode ser feminista? Homem deve ser feminista. Eu acho que os homens têm que entender que o machismo ele é ruim pra todo mundo. Sugiro muito um documentário que eu assisti há umas 2 semanas, chamado The Mask You Live In.
Assistam The Mask e o Live-In e entendam. Acho que quem assistiu Põe na Roda já sabe disso, mas o porquê essa construção da masculinidade em cima de agressividade, em cima do bruto, em cima do sentimento velado, da hipersexualização, da força, é muito prejudicial para os meninos. Isso é uma prisão e, lógico, acaba gerando adultos extremamente complicados aí, com a cabeça esquisita, e acabam descontando nas mulheres. Enfim, aí vira uma coisa muito maluca, porque as mulheres também cresceram nesse meio hiper romantizado. É bem complicado. O que você achou do MTV Movie Awards deixar de dividir suas categorias entre masculino e feminino? Eu fiquei bem emocionada, sabia? Eu tô bem chorona ultimamente, assim, com esse tipo de coisa. Eu comecei a chorar, desde que o meu Facebook todo virou arco-íris, eu comecei a chorar e não parei mais. Qualquer notícia que eu vejo, às vezes eu vejo, sei lá, agora vocês estavam falando do Dia das Mães, né, que vai ter aqui no Põe na Roda vovós de gays. Isso me emociona muito, de verdade. O fato da Emma Watson ter sido a vencedora é muito emblemático também. Que mulher, né? Olha, uma salva de palmas para ela, e que sirva de exemplo para outros prêmios também, que o gênero vai ser cada vez mais subjetivo, cada vez mais subjetivo, porque é o que a gente fala, né? Tipo, não existe o beijo gay, é o beijo. A literatura feminina é literatura, é o prêmio de atuação masculino ou feminino, é o prêmio de atuação, ponto. E o discurso dela foi fantástico. Como gaúcha, mas que vive em Sampa, Porto Alegre ou São Paulo? Porto Alegre é bem provinciana em vários aspectos. Eu tô há 10 anos em São Paulo e eu me sinto muito acolhida aqui. São Paulo é a Nova York do Brasil, né? Um lugar que todo mundo vem pra trabalhar e todo mundo vem pra vencer. Eu nunca vou esquecer da cena que eu vi na minha primeira semana aqui, duas babás conversando no metrô. Tinha acabado de desembarcar em São Paulo. Tipo, meio Tieta da Agreste, não, Scarlett O'Hara, Tieta da Agreste também, porque eu tinha sido meio expulsa de Porto Alegre por questões morais, assim, eu não tinha mais boteco que eu pudesse entrar em Porto Alegre, que eu tinha causado em todos. E eu olhei aquelas duas babás conversando, e uma delas meio falando pra outra como incentivo, falando: olha, fulana, eu tô aqui há não sei quantos anos, eu passei pelo pão que o diabo amassou, mas eu venci. E as duas ali, sabe, com o uniforme branco ali, uma meio cabisbaixa e a outra super empoderada, e ali elas estão ali pra isso. Elas vieram e uma delas veio e venceu e tava chamando a outra pra chincha também, pro trabalho. Eu comecei a trabalhar na MTV muito rápido, né? Quando eu mudei pra cá no mesmo mês, eu já tava trabalhando na MTV. Só que depois eu comecei a pegar um pouco de bode, principalmente depois das minhas andanças, com o fato de tu ser o que tu trabalha. Antes de perguntarem o teu nome, perguntam o que tu faz. Isso é um pouco chato. E a gente começa a prestar atenção em todas as conversas no restaurante, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar. Sempre é trampo. Sinto saudade de Porto Alegre, mas eu sinto saudade de Porto Alegre como era quando eu tava lá, e ela não vai voltar. Então é isso aí. O mundo gira e é como uma onda no mar. Que programas você curte assistir na TV? Eu adoro. Né? É que eu sou muito trash, meu consumo na TV é meio bizarro. Vamos pelo que interessa primeiro, Lady Night. Uma salva de palmas, Tata Werneck no Multishow. Primeiro talk show. Primeiro talk show nesse formato com a mulher no Brasil, né? Nunca tinha tido antes. Tinha Marília Gabriela, tinha alguns programas de entrevistas ótimos, mas nesse formato, Tata Werneck abriu ali com os 2 pés na porta. Eu tô apaixonada. Gosto muito dos programas de viagem do Multishow, mas gosto também dessas coisas bem esquisitas. Minha Estranha Obsessão, Largados e Pelados, Pelados e Apaixonados, Pelados e Cozinhando. Eu gosto de programa que a pessoa tá pelada, assim, já ganhou. Gosto de Irmãos à Obra, programas de decoração. Amo! E quais suas séries favoritas? Eu gosto de tanta série. Eu assisti Westworld, eu vou falar das últimas, tá? Westworld foi foda. Big Little Lies, incrível, incrível, incrível. Assistam amanhã. Eu vou ficar só no Big Little Lies pra focar no Big Little Lies. Transa, casa ou mata? Juliano Henrico, Didi F e Mari Moon. Eu transo com a Mari Moon, com certeza. Tem que matar alguém? Eu caso com o Didi e mato o Juliano. Desculpa por afinidade, tipo Big Brother. Eu não tenho nada contra você, mas fui obrigada a te matar aqui. Juliano, beijo. E se tivesse que escolher uma dessas pessoas pra ficar presa numa ilha deserta, Danilo Gentili, Raquel Sherazade ou Carioca? Carioca, cara. Pelo menos o Carioca.
Difícil pergunta. O Carioca me pediu desculpas, né? Ele falou, brincadeira e tal. E durante a gravação do Humoristinhas, programa novo do Multishow, apresentado pelo Edu Stelblitch, tem uma bancada maravilhosa, eu, Fernanda Souza e Gabriel Luchard, um programa infantil. Estávamos lá maquiando e o maquiador, o mesmo maquiador do Carioca, ele mandou uma mensagem, assim, falando, manda beijo pra Titi e tal. Então, acho pela... Não é nem humildade, é o... Cara, sabe, viajei, desculpa, foi mal. Vida que segue. O Carioca. A Raquel eu realmente não entendo. Não entendo, assim, não faço a mínima ideia de como funciona aquela cabeça. E o Danilo Gentili, eu gostaria de ver ele preso numa ilha deserta, tipo a ilha de Alcatraz. Qual dessas frases ditas por famosos te dói mais na alma? Acho que o feminismo diminui a mulher. Para ver a igualdade, não temos que pedir nada, temos que trabalhar, Marília Mendonça. Acho errado esse desejo de igualdade com os homens a todo custo, Juliana Paz. Mais feminista do que eu, Dado Dolabella. Dado ganhou, né? Dado Dolabella. Que maluco. Tem até o selo Dado Dolabella mais feminista do que eu. Tem aí como colocar na tela. Dado Dolabella, né? Pelo histórico, pelo conjunto da obra, Dado Dolabella. Sua irmã já fez uma lésbica que era apaixonada pela personagem da Giovanna Antonelli numa novela. Você também já fez uma no filme Do Lado de Fora. Vocês trocaram alguma dica sobre a atuação da personagem? Não rolou. Podia ter rolado, né? Será que eu teria mandado melhor se eu tivesse perguntado? Tem como voltar e fazer de novo o filme agora com dicas da irmã? Não, foi muito tranquilo. Assim, difícil, na verdade, foi atuar. Eu sou atriz, né? Tainá tá ali já atuando. As cenas com a minha namorada ali não era o que mais me deixava confortável. O problema era quando eu tinha que ter um plot dramático, que eu achava que eu tava muito canastrona. Mas é bom, né, a gente fazer algumas coisas pra gente ver que a gente não sabe fazer elas. Se pudesse trocar de lugar por um dia com uma diva pop, com quem seria? Com a Rihanna. Precisa responder por que não, né? Põe imagens da Rihanna no Carnaval de Barbados aqui, apenas por isso. Pergunta da audiência, você e a Marimun já ficaram? A gente já ficou tipo, dar beijo na perereca uma da outra? Ai, a gente deu um beijo ao vivo no Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Dia Internacional ou Dia da MTV? Nunca entendi direito também. Um dia da luta contra a homofobia, a gente deu um beijo. E a gente deu alguns selinhos, assim, de miga, mas a gente nunca ficou ainda. A Mari é uma mulher muito massa, cara, mas a gente ultrapassou aquela barreira da amizade, entrou no friend zone total depois da terceira semana de convivência. Imagina 6 anos depois. Impossível, não rola, gente, não tem como. Pergunta da audiência. Uma vez no acesso, tu disse que talvez Lady Gaga seria apenas uma tendência de moda passageira e não uma voz que permanecesse na indústria musical. Ainda concorda com isso? Obviamente não. Na verdade, eu não concordo com praticamente nada que eu falei no acesso. Não, mentira, tem várias coisas que eu ainda mantenho o pé. Era tudo muita especulação, né? A Lady Gaga, além de ter se transformado numa... Transformado não, ela chegou já com os 2 pés, ter se firmado como uma grande voz mesmo como cantora, porque ela é uma das mulheres mais talentosas da atualidade. Ela é uma voz para uma geração inteira. Ela fala coisas muito importantes, ela se expõe de um jeito bonito até, sabe? Doloroso, às vezes dá pra ver que ela é uma mulher, às vezes, perturbada até. O lance de ser um artista é uma coisa que atormenta um pouco algumas pessoas, né? Não é todo artista que é sereno. E o Justin Bieber, por exemplo, eu achava que ia ser sabe? Alguma coisa tipo, tá aí, oi, Justin Bieber, seu lindo, maravilhoso. Mas a gente tava no início, né? Foi Baby, 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 eu acho que foi lançado no Acesso MTV. Os clipes da Lady Gaga também, então era tudo especulação. Achei que ela foi muito meteórica e como um meteoro fosse passar muito rápido, mas não. Que bom, e que bom que ela... Olha, essa geração que a gente tá vivendo aí, muitas coisas acontecendo, a gente tem que assimilar várias coisas e estamos aí pra isso. Ao mesmo tempo que minorias ganham visibilidade, existe uma onda conservadora forte no mundo atual. Acha que estamos progredindo ou regredindo? Eu acho que todo fluxo tem um contrafluxo, na mesma intensidade. Um mundo em que o Trump acabou de ganhar como presidente da maior potência do mundo. É bem assustador.
O Brasil tá bem polarizado, tá com um sentimento de patriotismo, né? Nacionalismo muito aflorado. É um país que está em crise, as pessoas estão pobres. Então é um ambiente muito propício para nascer um regime fascista. Então vem essas figuras, que eu não gosto nem de falar o nome alto, porque vai que elas aparecem aqui atrás, né? Tipo loira do banheiro. E se apropriam disso, se apropriam da fragilidade do povo, e muitos deles, a maioria deles, se apropriam da fé também. Isso é muito baixo. Para disseminar ódio, para disseminar preconceito, mas ainda tem lá a tiazinha, a mãe lá que mora no interior, que só assiste Jornal Nacional ou Fantástico, ou SBT, que seja, né? Que Record eu ainda acho que vai demorar um tempo, mas tudo bem. Vai assimilar coisas que estão passando na TV. Talvez por isso a minha fala no Lola tenha curtido tanto, porque foi na TV. Não foi na TV aberta, mas foi na TV. E é como se tivesse quebrado a tela da caixa de comentários do Facebook, porque isso é uma coisa que na nossa bolha, na bolha do Põe na Roda, a gente tá careca de saber. Só que quem tá zapeando o canal ali, opa, que é isso, né? Fica meio surpreso. Do que sente mais saudades da antiga MTV? A atmosfera anárquica, as pessoas. E eu falava que a MTV era cagar de porta aberta, assim, era muita intimidade. Tudo, sinto falta de absolutamente tudo. O que eu não sinto saudade é do quanto a gente ganhava. A gente ganhava muito mal, mas é porque a gente tava falindo. A gente não ligava também porque tava todo mundo ali meio começando. A gente se ferrou muito, né, com coisa de grana e tal, mas, né, a gente quebrou a MTV, né? Tamo aí, assumindo essa culpa. Fechamos a MTV. Sabe que 2008 foi no que eu entrei na MTV, foi o ano que começou a falir? Não falem isso pro Multishow. Fomos os violinistas tocando até o final do Titanic, afundando. E presenciar um negócio tão importante que foi a MTV para nossa construção de caráter, de tudo. Para nossa construção de vida, porque eu passei 6 anos lá, eu conheci namorado, melhores amigos, pessoas importantíssimas da minha vida profissional, pessoal. Ver aquilo tudo em metástase foi muito, muito punk. Todo dia demissões coletivas, todo dia despedida na real com cerveja, todo choradeira, todo dia. Foi um luto bem intenso. Só quem passou por isso sabe. Gente, eu tava segurando no rabo esse choro o programa inteiro, mas agora não dá mais, sério. Muito obrigada a todo mundo que assistiu Acesso todos esses anos. Obrigada, Fernandinha, obrigada, Marimun, te amo. Obrigada, MTV, obrigada. Ai. Do tempo em que você dava conselhos no Podsex, teve algum caso que te marcou mais? Sim, esse me marcou bastante. Eu dei alguns conselhos na MTV desde que eu entrei. No Podsex, eu lembro de uma menina que, nossa, deu um fuzuê, queriam tirar o programa do ar por causa desse e-mail que a gente leu. Uma menina de 13 anos que falou que era ninfomaníaca. Ela falava, olá meninas, acho que sou ninfomaníaca. Toda vez que eu quero fazer sexo, eu quero fazer mais, mais e mais. Tem alguma coisa de errado comigo? Eu lembro direitinho da Kika fechando o laptop, falando... Eu falei, acho que eu comecei falando depois da Kika falou. Olha, não sei quantos anos tem essas pessoas que tu anda te relacionando, mas se tu faz sexo com tanta frequência assim, é bem provável que tu te exponha a situações de risco. Presta atenção nisso, conversa com alguém que tu confie, não precisa ser teus pais, alguém mais velho que possa te instruir. E aqui ela falou, mas não tá te achando um monstro. Deu um baita de um fuzuê e ali eu entendi a responsabilidade que é falar sobre sexo na TV. Eu não tinha tido nenhuma instrução jurídica, tu simplesmente não pode falar, a não ser que o programa seja um documentário, tu não pode falar num programa de entretenimento que uma criança de 13 anos faz sexo. Quase tiraram do ar o programa e aí depois eu comecei a pisar com, né, muito mais cuidado. Anos depois teve um quadro no Acesso chamado Socorro Tite, em que um menino ligou falando que estava sofrendo bullying na escola porque o pai dele era travesti. Ele usou essa palavra, travesti. Ele tinha se assumido gay já há um tempo e estava se assumindo mulher cada vez mais. E eu fiquei algum tempo conversando com ele. Eu perguntei, vem cá, ele é um bom pai? Ele foi um bom pai pra você? Ele foi ou é um bom pai? Ele falou assim, ele é, a gente conversa sobre isso. Tem vergonha dele quando vocês dois juntos? Ele te fala alguma coisa que faz você ter vergonha por quem ele é e não pelas preferências sexuais ou de armário dele, né, de vestimenta? Ele não, eu tenho muito orgulho do meu pai, então abraça esse orgulho, estufa o peito e parabéns por ter um pai assim.
E apoia o teu pai porque ele precisa de tanto apoio quanto tu nesse momento. Se apoiem um ao outro. E eu quase chorando já, né? Porque, né? É foda. Menina de, sei lá, 14 anos. Uma vez você disse que se tem uma mesa gay no bar, é onde você vai e senta. Por quê? Ah, óbvio, né? Vou ficar com... Vou sentar com hétero pra... Ai, gente, se eu entro na mesa do bar, se eu sento numa mesa de bar é pra dar risada, né? Aí talvez eu esteja sendo um pouco preconceituosa, porque eu realmente não conheço muitas mesas hétero. Eu frequento mesas gays. Então, assim, nada contra héteros, super tenho amigos que são, assim, trato como se fosse igual. Mas eu me divirto muito mais em mesas majoritariamente gays. O que eu vou fazer, gente, é uma questão de senso de humor, tá? De identificação. Qual sua rede social favorita? Facebook para informação e militância. Que recado você mandaria para um homofóbico? Eu gostaria de falar que machistas não passarão, mas vão passar ainda por um tempo, mas vão passar com esculacho. E eu gostaria de dar mais um recado. Quando eu estava apresentando o Acesso, falava algumas coisas, criticava o look de sei lá quem, da Miley Cyrus. E vinha uma horda de adolescentes me ameaçando de morte, me xingando, falando coisas horrorosas. E hoje, 7 anos depois, alguns deles vêm no meu Twitter falando, pedindo desculpa, falando, Titi, não acredito que eu falei coisas horrorosas pra ti aqui no Twitter, na época do Acesso eu era muito fã de RBD, de sei lá o quê. Desculpa, nossa, eu fui um adolescente muito imbecil. Ah, imagina, também foi... Tudo certo. Eu espero muito que essas pessoas que atacam pessoas, não só machistas, homofóbicos, machistas, pessoas com fascismo dentro delas, reconheçam algum dia, talvez leve mais do que 6 anos, né, que é o tempo de um adolescente virar um adulto, reconheça, e não precisa me pedir desculpas, mas que reconheça dentro de si mesmo e mude a atitude e entenda que, cara, tu só tá te dando tiro no pé. Mulheres, principalmente mulheres que reproduzem machismo, não boicotem uma luta que é de vocês também. É isso.